Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 7, semanas 1 e 2. Bom, o que a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar de ondas eletromagnéticas, do espectro eletromagnético e fazer as 4 questõezinhas aí do PET, as 4 questõezinhas de exemplo, tá bom? Bom, o que são ondas eletromagnéticas, gente? Essas ondas eletromagnéticas é um tipo de radiação que se propaga. E uma característica bem importante delas é que elas são geradas a partir do movimento de cargas. Como assim? Vamos pensar que a gente tem uma carga positiva se movendo aqui. Geralmente são os elétrons, mas vamos pensar numa carga positiva. Vamos pensar no movimento de vibração vertical aqui. Quando essa carga fica vibrando na vertical, ela gera uma alteração no campo elétrico nessa direção aqui. Ela faz com que o campo elétrico vá aumentando, depois diminuindo gradativamente. Que depois ele fique invertido no sentido oposto e assim por diante. A gente viu na aula passada que uma alteração no campo elétrico promove uma alteração no campo magnético também. Então essa alteração no campo elétrico vai gerando uma alteração no campo magnético. E aí essas duas ondas vão se autogerando aqui e elas não precisam de um meio material para conseguirem se propagar. Elas mesmas são autossuficientes e uma vai gerando a outra, uma alteração em uma vai gerando uma alteração na outra, de forma que elas consigam se propagar pelo vácuo, que elas consigam se propagar em uma região em que não exista um meio material. Então a ideia é mais ou menos essa. O movimento de cargas promove uma mudança no campo elétrico. Essa mudança no campo elétrico promove uma mudança no campo magnético, tá bom? E essa alteração, essa flutuação de campo elétrico e magnético vão se propagando pelo espaço numa forma de onda. Onda que é capaz de propagar, de transmitir energia, mas nunca matéria, tá bom? Então, não precisam de um meio material para se propagar. Isso é uma característica das ondas eletromagnéticas. Nenhuma delas precisam de um meio material para se propagar. Outra coisa é que no vácuo, todas elas têm a mesma velocidade, que é a velocidade que a gente chama de velocidade da luz, né? A luz é um tipo de onda eletromagnética. No vácuo, todas elas têm a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 a 8. Isso é a coisa mais rápida que a gente conhece. A gente tem como um limite máximo de velocidade, tá bom? Então é 3 com 8 zeros. 300 mil metros por segundo. Ou seja, em um segundo a luz se propaga 300 mil metros, certo? Bom, ela se diferencia entre elas por causa da frequência ou do comprimento de onda. Vem cá que eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Bom, aqui eu tenho duas ondas eletromagnéticas. Uma você pode reparar que ela vai oscilar mais do que a outra, ela oscila mais vezes do que a outra. Essa frequência ser maior significa que a onda acaba sendo mais curtinha, né? Nesse mesmo intervalo de tempo, a de cima oscila mais vezes que a de baixo. Então a de cima tem uma frequência maior e a de baixo tem uma frequência menor. Frequência é o número de vezes que essa onda oscila em um segundo, geralmente, em uma unidade de tempo qualquer. Tá? Quanto maior for a frequência, mais curtinha vai ficando essa onda, portanto menor vai sendo o comprimento de onda dessa onda. Quanto menor for a frequência, maior vai ficando o comprimento de onda dessa onda, tá bom? Bom, então aqui a gente tem vários exemplos de ondas eletromagnéticas, desde raios gama até ondas de rádio e TV. A diferença entre elas, como a gente pode ver aqui, é no comprimento de onda ou na frequência. Aqui para a direita eu tenho ondas de maior frequência e aqui para a esquerda eu tenho ondas de menor frequência. Então aqui para a direita eu tenho ondas de maior frequência e aqui para a esquerda eu tenho ondas de maior comprimento de onda. Quanto maior for a frequência, mais curtinha vai ficando a onda. Quanto menor for a frequência, maior vai ficando o comprimento de onda. Agora aqui eu vou dar uma outra noção do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético envolve uma infinidade de ondas. A gente costuma definir isso entre regiões. A luz é apenas uma pequena parte de toda a radiação eletromagnética possível. Abaixo dela, ou abaixo da última cor de luz visível, que é o vermelho, a gente tem o infravermelho. Abaixo disso, ondas de rádio, basicamente, curtas e longas, e as micro-ondas, que é uma parte das ondas de rádio. Aqui em cima a gente tem o ultravioleta, que vem principalmente do Sol aqui para a gente, né? Aqueles raios que a gente tem que tentar evitar a exposição deles entre 10 e 2 da tarde. Os raios X e os raios gama.
Bom, a luz então está ali, ondas de baixa frequência começa desde o código Morse, né, utilizado nas navegações muito antigamente. A gente tem ondas de rádio, ondas de TV, o micro-ondas, Wi-Fi, na região do infravermelho já aquelas ondas térmicas, né, associada à temperatura dos corpos. A gente não consegue enxergar elas, mas com óculos de visão noturna ou câmeras especiais a gente consegue perceber esse tipo de radiação. Os controles de TV também utilizam esse tipo de onda. Agora chegando no ultravioleta, a gente tem proteção em óculos e filtros solares, né? Raio-X, que é utilizado para fazer exame, e raios gama. Essas ondas acima da luz a gente considera radiação ionizante. O que eu quero falar com isso? Elas têm a possibilidade ou a capacidade de arrancar elétrons das nossas células e com isso gerar mutações, que a gente pensa que vai ganhar algum tipo de superpoder, mas na real o que a gente acaba desenvolvendo é algum tipo de câncer, né? Então esse tipo de radiação aqui a gente tem que evitar ao extremo, tranquilo? Esses raios gama são utilizados em usinas nucleares, mas também são utilizados em bombas nucleares, né? Bom, os comprimentos de onda, eles têm um leque muito grande. Os mais longos, ou seja, para ondas de mais baixa frequência, os comprimentos de onda têm tamanho próximos a tamanhos de edifícios, de montanhas e tudo mais. Já ondas de grande frequência têm um comprimento de onda muito curto, na escala atômica. Certo? Bom, então agora vamos fazer algumas questõezinhas, né? Vamos lá para a primeira. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Calcule qual a frequência dos raios X, sabendo que a sua onda possui comprimento de onda de 0,1 vezes 10 a menos 10. Lembrando que F é igual a V dividido por lambda. Então ele já me deu a equação aqui, né? A frequência é a relação entre velocidade sobre comprimento de onda. E aqui é possível a gente perceber uma relação inversamente proporcional, né? No vácuo, todas as ondas têm a mesma velocidade, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Então, a frequência é o resultado dessa conta. Quanto maior for o lambda, eu vou estar dividindo a velocidade por um número maior. E a frequência, que é o resultado dessa conta, se torna cada vez menor. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Beleza? A velocidade é 3 vezes 10 a 8. E o comprimento de onda é 0,1 vezes 10 a menos 10. Vamos resolver os números aqui, né? 3 dividido por 0,1 dá 30. 10 elevado a 8 dividido por 10 a menos 10, divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então essa frequência aqui vai ficar 30 vezes 10 elevado a 18 Hz. A gente pode melhorar isso aqui um pouquinho colocando em notação científica. Para isso a gente tem que colocar o número entre 1 e 10, ou seja, tem que andar a vírgula que está aqui para ficar entre o 3 e o 0, diminuindo uma casa decimal, e para compensar isso a gente aumenta uma casa no expoente. Então vai ficar 10 elevado a 19 Hz. 3,0 vezes 10 elevado a 19 Hz, essa é a frequência dessa onda específica, tá bom? Bom, bora para 2 então. Antes disso, se inscreve no canal, gente, curte o vídeo se vocês estiverem gostando da série, que isso ajuda muito e não te custa nada, tá bom? Vamos lá para 2 então. Marque as ondas do tipo eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar, tá certo? Ondas do mar. Ondas do mar só existem no mar, né? Então precisam do mar, então não é uma onda eletromagnética. Ondas sonoras. O som, ele, como a gente não vê, a gente acaba pensando nele como uma onda eletromagnética. Mas o som nada mais é que uma vibração no ar, né? Quando eu falo, eu faço minhas pregas vocais vibrarem, que faz o ar dentro da minha boca vibrar, que chega ao seu ouvido e faz a bigorna e o martelo vibrarem também, e você percebe esse som. Então o som ele precisa do ar para se mover, ele precisa de um meio material para se mover. Portanto, o som não é uma onda eletromagnética. Costuma cair muito em questões de prova, tipo sobre filme de ficção científica que tem barulho no espaço. E isso é fisicamente impossível, porque não existe som no vácuo, já que o som precisa de um meio material para se propagar, tá bom? Então isso aqui também não é uma onda eletromagnética. Ondas de radiofrequência. Ondas de rádio são uma onda eletromagnética. Beleza, vamos marcar essa aqui.
Ondas nas cordas de um piano. Bom, se precisa da corda, é porque não precisa de um meio material, né? Então não é uma onda eletromagnética. Bluetooth. Bluetooth sim, é uma onda eletromagnética. Raio-X. Raio-X sim, é uma onda eletromagnética. Ondas produzidas pelo aparelho de ultrassonografia. Ultrassonografia é um tipo de som, tá? É um tipo de som que a gente não consegue ouvir, porque tem uma frequência acima da nossa percepção auditiva. Portanto, a ultrassonografia nada mais é que um exame de som, tá? E por isso que grávidas podem fazer, porque é só um som que está sendo emitido ali, pelo tempo de retorno dele eu consigo traçar um perfil de imagem, tá bom? E o raio-x, por exemplo, uma grávida não pode fazer. Por quê? Porque o raio-x é uma onda eletromagnética de alta frequência, que tem poder de arrancar elétrons das nossas células e gerar mutações. Por que de forma geral uma pessoa pode fazer e uma grávida não? Porque as células do feto estão se multiplicando constantemente, né? Sofrendo várias mitoses. Então uma deformação ela pode tomar proporções muito grandes. Então por isso que se evita fazer raio-x em grávidas sempre que possível, tá bom? Bom, bora para 3 então. Sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Não, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tranquilo? Então, letra A está errada. Quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior. A velocidade de uma onda é determinada pelo meio. A velocidade de uma onda é determinada pelo meio. Se ela passar para um meio que é mais difícil de se propagar, a velocidade dela diminui. Mas se ela voltar para o mesmo meio que ela estava antes, a velocidade volta a aumentar. Então a velocidade é determinada pelo meio. Ela pode sim voltar para velocidades maiores caso ela volte para os meios anteriores. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastar-se de um observador, ele perceberá as ondas com menor velocidade. As ondas eletromagnéticas têm velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo em relação a qualquer referencial, tá bom? Então, independente se ele está se aproximando ou se afastando, a velocidade da onda eletromagnética será sempre a mesma. Então, está errada a letra C. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador, ele perceberá as ondas com maior velocidade. Também está errado, né? A onda não depende do referencial no vácuo. Depende unicamente do meio no qual a onda se propaga. Exatamente isso. A velocidade de uma onda eletromagnética é determinada pelo meio de propagação. Letra E. Bom, 4. Enem 2014. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existem substâncias que se polarizam na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Então, a radiação que é detectada é a radiação térmica, a radiação que fica no espectro, na região do infravermelho, tá bom? Então, o infravermelho está relacionado a ondas de calor, a ondas térmicas, tá bom? Então, óculos de visão noturna também são conhecidos como óculos de infravermelho ou câmeras de vídeo que filmam ondas de calor, elas filmam na região do infravermelho, tá bom? Então, a resposta certa aqui, letra C. Bom, galera, as atividades dessa semana são essas, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário falando o que você está achando e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço, galera. Até mais.